Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando o primeiro El Clássico deste ano de 2024, valendo o primeiro título do ano no futebol espanhol, Supercopa da Espanha, que será disputada neste domingo lá na Arábia Saudita e que terá o duelo entre Real Madrid e Barcelona sendo a sua final, ou seja, um El Clássico que vale o primeiro título desse ano de 2024 no futebol espanhol. Vou trazer um pouquinho para vocês como chega principalmente o Real Madrid e um pouco dos números deste duelo para a gente tentar entender para onde vão as coisas. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, porque daí chega para mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários aqui embaixo. Bom, o Real Madrid chega para este El Clássico numa sequência muito boa, apesar de todos os problemas com lesões que o time tem enfrentado nessa temporada. Pelo menos o departamento médico do Real Madrid foi se esvaziando e se a gente não contar as lesões de longa duração, Alaba, que vai perder o restante da temporada, Courtois e Militão, que só devem voltar no final de abril ou início de maio, vai depender aí do processo de recuperação final dos dois jogadores, o Real Madrid tem um jogador no departamento médico, que é o Lucas Vázquez. Os demais todos estão à disposição do técnico Carlo Ancelotti, inclusive Dani Carvajal, que no último jogo sentiu, mas já treinou com o grupo nessa prévia do jogo e o Ancelotti já confirmou que o Carvajal vai para o jogo. Mesmo com todos os problemas de lesão que o Real Madrid tem enfrentado, chegou a ter 8 jogadores no departamento médico, até mais em determinados momentos dessa reta final de 2023, o Carlo Ancelotti acumula 20 jogos sem perder, são 6 vitórias consecutivas nos últimos jogos do Real Madrid. No recorte desse início de 2024, o Real Madrid tem 3 vitórias neste ano em 3 jogos, 9 gols marcados e 4 gols sofridos e vem da sua 8ª remontada nessa temporada. São 27 jogos do Real Madrid e 8 vitórias, sendo que o time conseguiu dar a volta no placar. Então, o Real Madrid nessa temporada, apesar de tudo, está fazendo um bom início de ano, está fazendo uma boa temporada, principalmente em relação a números, porque em alguns momentos, principalmente no último jogo de 2023, o primeiro de 2024, foram partidas difíceis para o Real Madrid. Não são jogos fáceis, mas o time está conseguindo dar a volta nos resultados, contando muito agora nesse início de ano com os gols dos seus defensores. A gente tem 5 gols marcados por atacantes e 4 gols marcados por defensores nesse início de ano para o time de Carlo Ancelotti. Bom, quem é que vai entrar em campo com o Real Madrid nesse primeiro El Clássico de 2024? A gente tem algumas certezas e algumas dúvidas. Eu vou começar do ataque para a defesa, vou fazer o contrário de uma escalação normal, porque no ataque a gente tem certezas. Vinícius Júnior e Rodrigo são os atacantes titulares do Real Madrid, serão os atacantes titulares no El Clássico. Aí a gente tem outras 2 certezas, que são Fede Valverde e Jude Bellingham, que são os meio-campistas que atuam pelo lado do campo, direito no caso do Valverde, esquerdo no caso de Jude Bellingham. E aí a gente tem as primeiras dúvidas, que eu acho que para esse El Clássico o Ancelotti até tem menos dúvidas. Por quê? Porque o Kroos fez uma grandíssima partida contra o Atlético de Madrid quando entrou em campo e o Kroos começou aquele jogo no banco de reservas, então tudo indica que ele vai ser titular no El Clássico. E a única derrota na temporada do Real Madrid foi justamente o jogo que o Ancelotti não pôde contar com Tchouaméni. Então o Tchouaméni, tudo indica, tirando o período que o Tchouaméni esteve lesionado, tudo indica que a dupla de volantes do Real Madrid deve ser Tchouaméni e Kroos. A dúvida é se joga Kroos ou se joga Modric, se joga Tchouaméni ou se joga Camavinga. Essas são as opções do técnico Carlo Ancelotti, que em princípio Ceballos e Arda Güler vão começar no banco de reservas. Sempre tem aí um negócio com o nome do Güler. Uma hora eu me acostumo a falar corretamente. No ataque, Vinícius e Rodrigo, como eu dizia, Rossello e Brahim são as opções no banco de reservas em princípio. E a linha defensiva, o Ancelotti confirmou o Carvajal, o Ancelotti praticamente confirmou o Mendy também no jogo. Ele disse que o Mendy, quando está fisicamente bem, é o melhor lateral esquerdo defensivo do mundo.
e eu chego a estar de acordo com o Ancelotti, porque defensivamente, realmente, o Mendy dá muito ao Real Madrid. No último jogo ele até marcou um gol, mas a gente sabe que a principal característica do Mendy não é a ofensiva, e o Ancelotti, quando ele tá bem, costuma colocar o Mendy de titular, então deve ser o Mendy na esquerda e o Carvajal na direita. Dupla de zaga a gente tem poucas dúvidas, porque são os dois únicos zagueiros à disposição do Ancelotti, que são Nacho e Rüdiger. Inclusive, se o Real Madrid conquistar a Supercopa, vai ser o Nacho que vai levantar o troféu, porque agora ele é o primeiro capitão do Real Madrid. E a grande dúvida para o jogo, e talvez a grande dúvida para o que resta de temporada, é saber quem será o goleiro titular do Real Madrid, Kepa ou Lunin. O Ancelotti tem feito rodízio, num jogo joga o Kepa, no outro jogo joga o Lunin, no outro Kepa, no outro Lunin, tem sido assim. No último jogo quem jogou foi o Kepa, e foi uma partida muito ruim do Kepa. Então, parece, tudo indica que o Lunin será o goleiro titular. Na prévia do jogo, o Ancelotti não quis revelar qual vai ser a estratégia dele daqui para frente, se ele vai continuar nesse rodízio, se ele vai escolher um goleiro para cada competição, se ele vai escolher um reserva e um titular, o que não parece, porque ele diz que nesse momento ele não pode escolher um titular e um reserva, porque os dois estão em um bom momento e essa concorrência para o Ancelotti, ela de verdade existe, então eu acho que ele não vai escolher um, só que vai ficar todo o jogo isso que a gente não sabe quem é que vai jogar se ele não revela. Tem partidas que ele já diz, amanhã joga fulano, amanhã joga ciclano. Mas para essa final da Supercopa não sabemos, mas tudo indica que será o Lunin, veremos. Então, mais ou menos essa escalação do Real Madrid pro jogo. Um Real Madrid que chega para essa partida com uma média de gols marcados bem melhor do que o Barcelona. O Real Madrid marcou 64 gols em 27 jogos, tem uma média de mais de 2,3, se eu não me engano, só mais ou menos assim de matemática. E o Barça não chega aos 2 gols por partida. O Real Madrid marcou 9 gols a mais que o Barcelona até aqui na temporada. E na defesa, o Real Madrid consegue um equilíbrio maior, porque marca mais gols e sofre menos gols. O Real não tem um gol sofrido por jogo, são 22 gols sofridos em 27 partidas. Já o Barça tem sofrido defensivamente nessa temporada, diferente da temporada passada, na qual o Xavi conseguiu fazer um esquema para o Barcelona não sofrer tantos gols. Nessa temporada, o Barça já passou da casa dos 30 gols sofridos, e tem 8 gols sofridos a mais que o Barcelona. Então eu acho que nessa diferença dos gols marcados e gols sofridos é onde o Barça tem sofrido mais nessa temporada. Vamos ver quem é que o Xavi vai escolher para o jogo, mas tudo indica que teremos o duelo clássico já dos El Clássicos dessa nova geração, que é Araújo contra Vinícius Júnior. Toda vez que o Barcelona enfrenta o Real Madrid, o Xavi coloca o Araújo jogar de lateral direito para parar o Vinícius Júnior. Em alguns duelos o Araújo se deu melhor, em outros foi o Vinícius que se deu melhor. Veremos quem é que vai ser nessa final da Supercopa da Espanha. Como eu dizia, o Real Madrid vem em boa dinâmica, são 20 jogos consecutivos sem perder, 6 vitórias consecutivas, e contra o Barcelona, nos 2 últimos El Clássicos, o Real Madrid venceu. Foi o 4-0 no jogo de volta da Copa do Rei, semifinal da temporada passada, e no único El Clássico dessa temporada, 2-1 para o Real Madrid, com 2 gols de Jude Bellingham. O ponto é que antes disso, o Barça acumulava 3 El Clássicos consecutivos vencendo o Real Madrid. Tanto é que o duelo entre Ancelotti e Xavi ele é muito equilibrado. São 8 jogos, 4 vitórias para cada lado, 14 gols marcados para cada time, e veremos como é que vai ser se desfazer esse equilíbrio todo entre esses dois técnicos no jogo deste domingo. Inclusive o Ancelotti vai bater o Zidane na marca de partidas comandando o Real Madrid no jogo deste domingo. Ele vai se tornar o segundo técnico com mais jogos na história do Real Madrid. E se ele vencer, ele vai igualar o número de títulos do Zidane, mas aí é papo para depois do jogo, caso o Real Madrid conquiste esse título. Atualizarei os dados de Carlo Ancelotti no comando da equipe. Em relação a gols, também é interessante falar que o Real Madrid tem 3 jogadores que já passaram da cifra de 2 casas de gols marcados nessa temporada. O artilheiro do time é o Bellingham com 17 gols, o vice-artilheiro é o Rodrigo com 11 e o terceiro jogador com mais gols é o Rossello com 10. No Barcelona, só o Lewandowski passou dos 2 dígitos de gols nessa temporada, que tem 11 gols marcados. Então o Real Madrid tem realmente produzido bastante ofensivamente e é um dos pontos fortes dessa equipe. Marcar muitos gols e tentar não sofrer tantos, e o Ancelotti, quando consegue esse equilíbrio, a gente sabe que ele faz da equipe dele um time bastante forte.
Antes de terminar esse vídeo, só trazer os números atualizados de confrontos entre Real Madrid e Barcelona na história. São 255, 103 vitórias para o Real Madrid, 100 vitórias para o Barcelona, 52 empates. O Real marcou 10 gols a mais do que o Barça na história. 426 para o Real Madrid, 416 para o Barcelona. Só para vocês terem uma ideia de como os El Clássicos são historicamente muito equilibrados. Tem momentos da história que é do Real Madrid, tem momentos da história que são do Barcelona, mas a verdade é que é um duelo muito equilibrado e um duelo que todo mundo que falou na prévia foi pelo mesmo caminho. É um duelo que pode marcar um antes e um depois na temporada. É um título, a Supercopa da Espanha, que se a gente for levar em consideração não tem tanto peso, mas quando é entre Real Madrid e Barcelona tem um peso maior. Perder um El Clássico é sempre complicado e perder um El Clássico que vale um título é pior ainda. Então pode agravar qualquer tipo de problema ou solucionar qualquer tipo de problema. Vamos ver quem é que vai sair melhor. É neste domingo, o primeiro El Clássico de 2024, o primeiro título em jogo na temporada do futebol espanhol entre Real Madrid e Barcelona. Quem chegou até aqui no vídeo e não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se gostarem, os comentários por aqui e eu volto depois desse primeiro El Clássico de 2024. Ah, atenção! E para quem quer palpitar, vocês já sabem qual é o caminho, né? KTO.com. Eu já fui lá e já palpitei. Não sei se revela o meu palpite aqui, mas se vocês quiserem deixar os palpites aqui embaixo também, tá valendo. Inclusive, tô deixando o link aqui na descrição, porque com o código TATI lá na KTO vocês ganham 20% no primeiro depósito, caso vocês ainda não tenham feito o primeiro depósito por lá, beleza? Volto depois do El Clássico e aí sim vamos falar sobre a primeira vitória, primeira derrota do Real Madrid, um empate no jogo, uma decisão com pênaltis. Vai saber o que vai acontecer. Beijo pra vocês.